A gente vai ver que em Josué, quando Moisés morre, a palavra do Senhor encontra Josué e diz assim: filho, seja forte e corajoso, eu estou te levantando, chegou a hora. Então eu acredito que essa força e essa coragem, sabe, Karina, ela vem na hora de a gente ser usado por Deus. Então essa força e essa coragem que Deus está te dando hoje é para esse tempo, é para essa hora. Mas você percebe que às vezes as pessoas não detectam o momento e deixam a hora passar também, que ficam sempre, o meu momento vai chegar, a minha hora vai chegar, porque tem medo de assumir uma escolha, tem medo de deixar para trás, de ser modificada, de ser lapidada. A palavra aqui, ó, em Josué 1, quem quiser acompanhar, diz assim, ó, Josué 1, diz assim, ó, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, chegou a hora de você conduzir todo esse povo, os israelitas, para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Depois ele fala assim, ó, enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés, não deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso. Eu digo assim, Moisés morreu, né? E ali chegou o tempo. Eu digo que quando chegou o tempo na minha vida, muitas coisas precisaram morrer. E é incrível, Karina, que Moisés representa para Josué uma segurança muito grande. E às vezes, para nós sermos levantados por Deus, entender o momento, o time correto, algumas seguranças na nossa terra vão precisar morrer. Alguns Moisés vão ter que nos deixar, algumas seguranças vão ter que nos deixar para que a gente entenda, essa é a hora, esse é o momento. Então, eu acredito que, às vezes, por isso que a gente vai dizer assim, é o fim. Quantas pessoas nós conhecemos que foi no fim delas que Deus decidiu começar o início e dizer assim, não, é agora que vai começar. Né? É o meu fim, eu não tenho mais o meu Moisés, eu não tenho mais isso. E o Senhor falou, pois é, mas é agora que eu quero que você seja forte e corajosa, que eu vou desvendar, eu vou trazer sobre você a minha graça e o meu favor. É que eu entendo que muitas ficam buscando pelas próprias mãos, né? Ele falou para eu ser forte e corajosa, mas como que eu vou ser? E acabam deixando de acessar a força e a coragem dele. Acabam Sim. dúvida como, né, Josué teve, tantos outros tiveram. O que fez com que eles vencessem? Foi acessar e abrir o coração e mostrar essa fragilidade. Falou, eu me sinto incapaz. Né? E a gente às vezes coloca uma máscara de força, de poder da mulher do novo tempo que tem que dar conta de tudo. E aí que a gente se perde, porque a gente tenta no nosso próprio braço. Então eu era essa mulher que achava que eu tinha que fazer tudo, que buscar a Deus era um erro, que ele já tinha me dado tenho que acessar a ele, pedir ajuda. Eu pedia no momento que eu estava esgotada, e eu vejo a diferença de buscar nele todos os dias, para tudo, para minhas decisões, para tudo, e deixar ele agir. E como é bom deixar ele agir, como é bom viver nessa dependência. A gente às vezes depende de coisas tão fúteis, de pessoas que não nos valorizam, depende do aplauso do outro, depende dos likes, depende da aprovação dos outros. E depender de Deus a gente está renegando, porque eu quero ser independente, mas é maravilhoso você depender daquele que sabe conduzir, né? Exatamente. Eu fico pensando assim, né? Muitas vezes a gente quer ser como Sara, a gente quer fazer com a nossa mão a coisa acontecer. E eu comentei hoje com as alunas do Casa de Isabel, que elas devem estar por aí, uma mentoria que eu tenho, eu comentei que recuar com Deus é avançar. Karina, eu tenho experimentado tanto isso na minha vida, de momentos que o Senhor pediu para mim recuar alguns meses atrás em algumas áreas, sabe? Que eu podia avançar, né? E o Senhor falou assim: recua. E é tão difícil tu recuar quando todo mundo tá indo, né? E o mundo te impulsiona para algumas coisas, né? A própria igreja te impulsiona, as pessoas te impulsionam para algumas coisas. Mas você vai para Deus e ele fala assim: eu não quero que você vá, eu quero que você fique. É, Aí você vai dizer para ele, pai, mas está todo mundo indo. E ele vai dizer a frase que a gente ouve da nossa mãe, mas você não é todo mundo. E eu amo essa forma de Deus agir com a gente, que é uma forma única, sabe? É personalizada. Eu falo muito sobre a leitura das nossas estações. Talvez a tua estação não seja a minha, eu preciso ler a minha estação. Eu digo celebrar a tua estação
né? E honrar a minha estação. Mas muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa forma. Então eu estou experimentando uma coisa tão linda na minha vida pessoal, assim, na minha vida em casa, na igreja, que eu recuei, né? Eu recuei e pensei assim, eu acho que Deus está querendo que eu fique mais calada, aquela coisa, né? Sim. Eu vou obedecer, eu vou recuar. E recuar com Deus é avançar. Porque o fruto desse recuo, dessa obediência agora, Deus tem feito coisas que eu jamais faria com a minha mão, que só Ele Sim. pode fazer. Então, nos resta confiar. Se Ele disser, avança, põe um tênis, ó, avança. Para. Eu digo que o grande segredo de uma mulher forte e corajosa, né? Não empoderada nesse mundo, mas cheia do Espírito Santo, empoderada dele, é uma mulher que ouve a voz de Deus, que anda com Deus. E Ele vai guiar no caminho certo.